Ok, meu grandíssimo camarada, tamo junto em mais um videozinho aqui dentro desse estudo do CPC 26. Vamos encerrar aqui finalmente, você que vem maratonando, né, nos diversos episódios dessa temporada de CPC 26. Então chegamos no último vídeo teórico para fechar essa parte, né, das estruturas de conteúdo em termos das demonstrações. Então nós vamos estudar agora demonstração então das mutações do patrimônio líquido, o que deve ser incluso aí, quais são os componentes, uma que outra diretriz aí prevista pelo CPC 26. Vamos com tudo na tela. Show! Então, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Qual o conteúdo da DMPL prevista aí pelo CPC 26? Lembrando antes, nunca é demais reiterar que a DMPL é prevista pelo CPC 26, só que não é obrigatória pela Lei 6404. Lá na 6404, qual é a demonstração obrigatória? DLPA, e ela fala o seguinte: caso a companhia elabore a DMPL, a DLPA pode ser inclusa na DMPL. Por quê? Demonstração das mutações do patrimônio líquido, como o próprio nome já diz, mutações do patrimônio líquido. Todas as mutações do patrimônio líquido devem constar na DMPL. Olha que legal. E a DLPA é apenas uma continha, lucros, prejuízos acumulados, ela vai evidenciar. Então, considerando esse contexto, é essa jogada aí da Lei 6404. Então, se liga, muito importante. Muito bem. Ressalva aí, né, reiteração realizada, vamos para o conteúdo nos termos aí do CPC 26. A DMPL inclui as seguintes informações: resultado abrangente do período, apresentado separadamente, o montante atribuível aos proprietários da entidade e dos não controladores, entidade controladora e não controladoras. Para cada componente do PL, patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva reconhecidos de acordo com o CPC 23. Olha aí, que trata lá das políticas contábeis, mudanças e erros. CPC 23. Para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo do início e no final do período, demonstrando separadamente, no mínimo, as mutações decorrentes do resultado líquido de cada item dos outros resultados abrangentes e de transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstrando separadamente suas integralizações e as distribuições realizadas, bem como modificações nas participações em controlados que não implicaram perda de controle. Então, bastantes informações, é bem detalhado nessa questão, né, do capital próprio e do patrimônio líquido. Então, ela vai incluir todo o resultado abrangente do período, para cada componente os efeitos dessas aplicações retrospectivas, contextualizando aqui com o CPC 23, a conciliação do saldo início e final do período, demonstrando separadamente essas mutações do resultado líquido, de cada item dos outros resultados abrangentes, que nós estudamos aí anteriormente. Então, vejam que tudo que está na DRA, a DMPL acaba trazendo, né? O que fala lá DRA? Ó, resultado líquido mais outros resultados abrangentes, de maneira geral, é igual ao resultado abrangente total. Então, o resultado líquido da DRE mais outros resultados abrangentes vai ser igual a o resultado abrangente, não é mesmo? E a DMPL, ela evidencia tudo isso aí. Por isso que nós tínhamos aí anteriormente essa perspectiva, né? Nós comentávamos aí anteriormente no vídeo passado que a DRA, ela podia, né, ser apresentada. Por quê? Porque todas as informações estão aqui na DMPL. Mas atualmente nós temos um contexto aí que ela, apesar de todas as informações, ela tem que ser uma demonstração separada lá, tá? Olha que legal. Então é isso aí, conteúdo da DMPL. Para cada componente de patrimônio líquido, a entidade deve apresentar, ou na DMPL ou nas notas explicativas, uma análise dos outros resultados abrangentes por itens. Tá? Então, essa parada aqui
acaba tendo essa perspectiva aqui que pode ser evidenciada nas notas explicativas, essa análise dos outros resultados abrangentes por item. O patrimônio líquido, por sua vez, deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou cotas em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos os lucros acumulados, e aí no Brasil a gente sabe que não é admitido, que tenhamos saldo na conta lucros acumulados para as sociedades anônimas e as demais contas exigidas pelos CPCs. Então, pessoal, todas as mutações, esse itemzinho aqui quer falar o seguinte, olha, todas as mutações do patrimônio líquido. Então, nós vamos ter lá capital social, todas as continhas de PL que a gente estuda em contabilidade mais básica, né? Capital social, as reservas, seja de capital como de lucros, os ajustes de avaliação patrimonial, as ações ou cotas em tesouraria, que é uma conta redutora de patrimônio líquido, os prejuízos acumulados e, se legalmente admitidos, os lucros acumulados. Mas a gente sabe que essa conta, lucros acumulados, é uma conta transitória. Transitória. Por que transitória? Porque ela é utilizada, nós temos a apuração do resultado do exercício. Se esse resultado do exercício ele é positivo, vai para essa continha lá, lucros acumulados. Então, essa continha vai receber um saldo e aí ela vai ser distribuído para dividendos, para constituição de reservas, para aumento de capital, por exemplo, tá bom? E aí, o valor que sobrar não pode sobrar, ele tem que ser distribuído nessas paradas aí, tá bom? Ou absorção de prejuízos, enfim. No Brasil não é admitido que tenhamos saldo nessa continha aí. Beleza, e as demais contas exigidas pelos CPCs? Exemplos aí de contas, aquela continha, né, de opções, por exemplo, demais contas exigidas. Então, por exemplo, aqui, ó, uma conta que surge lá do CPC 10, pagamento baseado em ações, aquela continha lá de opções outorgadas reconhecidas. Então, só um exemplo dessas outras contas aqui. Show! Vamos ver como é que essa parada foi explorada em prova. Exame de Suficiência 2012, segunda edição. Com relação ao que determina a NBCTG 26, a apresentação das demonstrações contábeis no tocante, a informação a ser apresentada na DMPL ou nas notas explicativas, julgue os itens abaixo em seguida assinar a opção correta. Para cada componente do patrimônio líquido, a entidade deve apresentar ou na DMPL ou nas notas explicativas análise outros resultados abrangentes por item. Certo, né? Está previsto aí no CPC 26. O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou cotas de tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente emitidos os lucros acumulados e as demais contas exigidas pelas normas emitidas pelo CFC. Show de bola, tá? Perfeito. Aproveitar isso aqui só para você verificar qual a diferença de uma NBCTG 26 para o CPC 26. Olha aqui, o CPC 26 vai falar o seguinte, ó, e as demais contas exigidas pelos CPCs, pelos pronunciamentos contábeis. E aí lá na norma vai falar o seguinte, e as demais contas exigidas pelas normas emitidas pelo CFC. Então o texto é o mesmo, só com esses detalhezinhos de diferença aqui. Regra geral é isso aí, tá? Então tá certinho. 3. A entidade deve apresentar na DMPL ou nas notas explicativas o montante de dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo montante por ação. Então o gabarito aí, isso aí tá certinho também. A entidade, de fato, deve apresentar na DMPL ou nas notas o montante de dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo montante por ação. 1, 2 e 3 corretos, então gabarito C. Beleza.
Outra questãozinha. Ao apresentar a DMPL, uma entidade controlada deverá desmembrar no resultado abrangente do período o montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. Perfeito, né? Certinho. Sempre tem que ter esse contexto aí do que é controlador, do que é não controlador, tá? Gabarito, então, corretíssimo aí. Galera, é isso aí de DMPL. Ou tem outra aqui? Tem outra aqui, deixa eu ver. Nos termos das normas contábeis já estabelecidos, a informação sobre fluxo de caixa de diferentes usuários. Ah, galera, isso aqui é o seguinte. Acabou que eu acho que eu nem coloquei aqui a separação. Só coloquei uma questão direta. Por quê? Agora eu lembrei aqui. Então, galera, essa parte de... Ele até fala lá sobre fluxo de caixa. Então, DMPL é isso que nós vimos. Essa questãozinha eu coloquei aqui só para abordar um ponto lá do CPC 26 que trata da DFC. Por que que o CPC 26 não entra no detalhe aí da DFC? Porque nós temos um pronunciamento que só para tratar de DFC, que é o CPC 03. A mesma ideia, por que que ele não entra muito no mérito aí de demonstração do valor adicionado, DVA? Porque nós temos um pronunciamento específico para tratar de DVA. Então, não tem por que o CPC, né, entrar nesse detalhe. E é claro que nós também não vamos entrar nesse detalhe aí. Né? DFC e DVA, estudamos no âmbito CPC 03 e CPC 09. Eu só trouxe essa questãozinha para ilustrar um ponto lá que é tratado, né? Cara, é bem pequeno mesmo a parte lá de DFC, que é justamente a informação sobre isso que está aqui, cara. Nos termos CPC 26, a informação sobre o fluxo de caixa para esses usuários das demonstrações contábeis, uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa equivalente de caixa e também o quê? Necessidade da entidade utilizar esses fluxos de caixa. Então é esse o tópico aí nos termos do CPC 26. Então, a informação sobre o fluxo de caixa proporciona aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa equivalente de caixa e as necessidades da entidade para utilizar esses fluxos de caixa. Pô, como ela gera e como ela utiliza. Né? Gera e utiliza fluxos de caixa, resumindo. Tá? Então, os demais aqui nada a ver. Então, de DFC, não vamos entrar muito no mérito aqui, DVA também. E a gente vai para notas explicativas, o último ponto previsto lá no CPC 26. Tá bom? Aí já notas explicativas é interessante aqui a gente destacar alguns pontos. Então, o que seriam notas explicativas? São informações adicionais às apresentadas nos quadros das demonstrações, são consideradas parte integrante dessas demonstrações. Elas fazem parte lá do conjunto completo. Nós estudamos isso aí, né? Conjunto completo das demonstrações contábeis. Item 10 aí do CPC 26. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Engloba informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis ou outras informações relevantes que não estejam suficientemente evidenciadas ou que até mesmo não constam nas demonstrações, tá bom? Então, essa é a ideia aí em torno das notas explicativas. E aí nós temos o conteúdo nos termos CPC 26. As notas explicativas devem apresentar informação da base para a elaboração das demonstrações contábeis, políticas contábeis específicas utilizadas, informação requerida pelos diversos pronunciamentos contábeis que não tenham sido apresentados nas demonstrações contábeis. Então, isso aqui, galera, nós estudamos lá diversos CPCs. E aí nós temos a trilogia dos CPCs, que é o quê? Reconhecimento, mensuração e divulgação, evidenciação. Divulgação. Então, a gente sempre estuda lá, CPC 04, ativo e tangível, aí tem reconhecimento, mensuração, divulgação. E aí lá, sempre nesses pronunciamentos, nós vamos ter uma parte lá que se chama divulgação.
A entidade deve divulgar notas explicativas. Está aqui, ó. Então, essas informações que são requeridas pelos diversos pronunciamentos lá nessa parte de divulgação. Então, tem um monte. Só nessa opção B aqui, a gente podia colocar mais de 100 exemplos aqui de informações que devem ser divulgadas. Então, as notas explicativas realmente são bastante cheios, né, de detalhes aí, de informações requeridas pelos diversos, né, CPCs. Prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante, né, para a sua compreensão. E é isso aí. Então, a ideia, né? Só neste IDB aqui nós temos dezenas de informações, né? Cada CPC lá tem um monte de requerimentos. Então, de maneira geral, é isso aí. Tá? Agora, em termos, né, de estruturação aqui apareceu o conteúdo, né, mas relacionado em termos de estrutura até mesmo. Então, nós temos aí uma parte que trata sobre informações gerais, vai me trazer natureza jurídica da entidade, qual é o domicílio, natureza das operações, principais atividades, declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis. Tá? Depois vai trazer uma parte lá que trata do resumo das políticas contábeis significativas. Então, nós vamos ter aí quais as bases de mensuração utilizadas, novas normas e políticas contábeis alteradas. Então, nessa parte de resumo das políticas contábeis significativas, nós vamos, se você pegar aí uma nota explicativa, e eu até te indico aí como temas de casa, digita aí notas explicativas, sei lá, Petrobras, notas explicativas Gerdau, notas explicativas Embraer. Dá uma olhada lá para você ver que dentro desse resumo das políticas contábeis significativas, ele vai dizer lá, os instrumentos financeiros foram avaliados pelo valor justo, considerando o disposto lá no CPC. As provisões foram mensuradas segundo o disposto no CPC 25 pela melhor estimativa. E aí vai trazer, né, todas essas mensurações utilizadas, quais foram as políticas contábeis, se houve uma alteração de políticas, julgamento pela aplicação das políticas contábeis. Então, ela é bem descritiva nesse sentido. Terceiro ponto, informações de suporte e detalhamento, apresentação dos itens das demonstrações contábeis pela ordem que cada demonstração e cada rubrica são apresentadas. Tá? Então, tem uma questão aqui de referência cruzada, que eles chamam, referência cruzada. Então, nós vamos ter lá balanço patrimonial, aí vai estar lá ativo, passivo. E aí lá numa continha lá vai ter lá um númerozinho, né? Esse númerozinho aqui é uma referência com as notas explicativas. Aí vai estar lá notas explicativas, aí balanço patrimonial. Aí vai estar lá 1. Então se o cara ele está lendo lá o balanço patrimonial e aparece lá um parênteses, geralmente uma referência, que eles chamam de referência cruzada. Aí o cara, isso aqui eu tenho lá no passivo. Então tem lá provisões XXX, tantos reais. Aí aparece lá 1. Aí no 1 vai falar assim, ó, as provisões foram lá e vai descrever, considerando o contexto, o setor jurídico entende que essa demanda judicial ela é provável, considerando aí a perspectiva e há uma estimativa confiável de que o valor, blá, 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 blá. Aí ele vai ter essa referência. Aí vai lá, sei lá, um ativo imobilizado. Aí vai estar lá um númerozinho. Aí lá o cara que quer saber mais sobre o ativo imobilizado, o porquê, deu um detalhe, qual será que é a base lá, o método utilizado para depreciação. Aí vai estar lá embaixo nas notas explicativas. O método utilizado para depreciação foi o método das cotas constantes, não sei, considerando, não sei o que. Ele vai detalhar essa parada aí, tá bom? Beleza. Outras informações relevantes. Aquela questão dos passivos contingentes, compromissos contratuais não reconhecidos, objetivos políticos de gestão do risco financeiro da entidade, pressupostos das estimativas,
reconhecimento de inconformidades, ajustes, né, decorrentes de erros previstos lá, né, no CPC 23 também, esse contexto aí. Belezita. Vamos lá, vamos ver como é que isso aí foi cobrado em prova. Com relação ao conteúdo das notas explicativas, de acordo com a NBC TG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a opção correta. Então, assertiva número 1 aí. Notas explicativas contêm informações adicionais em relação apresentada nas demonstrações contábeis. Certo ou errado? Notas explicativas contêm informações adicionais em relação apresentadas nas demonstrações contábeis. Pô, certo, né? Sem maiores problemas. Item 2. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nas demonstrações contábeis, informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis. E aí, pessoal, certo ou errado? Descrições narrativas, itens que não estão divulgados nas demonstrações, que não se enquadram nos critérios de reconhecimento das demonstrações contábeis, tá? Certo isso aí, tá? Certinho aí, segundo o CPC 26. Então, por exemplo, aqui, ó, informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento. Então, só um exemplo disso aqui são os passivos contingentes. Nós estudamos lá no CPC 25. Tá? Então, se ela é uma obrigação que não atende, né, aos requisitos de reconhecimento, nós vamos classificar como passivo contingente. E a norma fala que, nesse caso, se ele não atende o critério de reconhecimento, né, uma obrigação que não atende os critérios de reconhecimento, são passivos contingentes. Então, deve ser evidenciados em notas explicativas. 3. O conjunto completo de demonstrações contábeis não inclui as notas explicativas. E aí, certo ou errado? Errado, né? As notas explicativas estão no conjunto completo das demonstrações contábeis aplicadas no setor público. Então, nós temos aqui gabarito, opção B, 1 e 2 apenas. Ok, meu querido? Então é isso. Fechamos aqui essa parte, né, de notas explicativas, essa última parte teórica em termos, né, de CPC 26, tá bom? Então, o que nós estudamos nesse último? Só um resuminho rápido. Nós estudamos aí sobre DMPL, aquele contexto, qual o conteúdo. Então, basicamente, né, todas as mutações do patrimônio líquido, todas aquelas movimentações nas contas previstas lá na Lei 6404 e outras contas que são previstas aí ao longo, né, dos pronunciamentos. E eu dei um exemplo daquela continha lá, opções outorgadas reconhecidas, por exemplo. Tá? Então, toda a parte, todo o resultado abrangente, inclui todas aquelas informações da DRA. Lembra lá que a DMPL não é prevista e não é obrigatória pela Lei 6404, apenas da DLPA. Depois, DFC, praticamente ele só tem um detalhezinho, que é geração e como ela utiliza fluxo de caixa, não entra no mérito, por quê? Porque temos um pronunciamento específico para tratar dessa questão aí. Depois entramos em notas explicativas. Notas explicativas, então, tudo que for relevante que não esteja suficientemente evidenciada no corpo lá das demonstrações contábeis. E aí nós vamos ter essa perspectiva, né, reflexa lá, referências cruzadas. Nós vamos estar lá, balanço patrimonial, aí nós vamos ter os numerozinhos. Se o cara quiser, o usuário da demonstração contábil, entrar no detalhe daquilo ali, ele vai lá naquele númerozinho, facilita pra caramba. E aí, ao longo de todos os pronunciamentos, nós temos requisitos de divulgação. E esses requisitos de divulgação vão lá para as notas explicativas, tá bom? Então, o CPC 26 ele não entra lá no detalhe novamente, né? Seria
muita incoerência o cara destacar tudo de novo. Por isso que ele coloca em cada CPC o que precisa constar em notas explicativas. E aqui ele fala o seguinte, olha, tudo que for relevante, beleza, e tudo que tiver previsto aí nesses pronunciamentos contábeis devem ser inclusos em notas explicativas. E finalizando, lembre sempre que nota explicativa faz parte, é uma demonstração contábil, está dentro da demonstração, né, do conjunto completo das demonstrações contábeis. Então é isso, com isso fechamos aqui o estudo do CPC 26. Espero que tenha sido útil. É claro, você precisa aí resolver as questõezinhas que nós separamos lá no livro eletrônico. Manda bala, manda ver aí. E é isso aí. Surgindo qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar nessa jornada de estudos rumo à aprovação. Forte abraço, bons estudos e a gente se vê aí na sequência do curso. Valeu!